Hoje, não sei se os irmãos sabem, é dia de Pentecostes. Hoje é o domingo que a Igreja celebra como sendo o dia em que o Senhor cumpriu a sua promessa e enviou sobre a Igreja, sobre os seus discípulos que estavam reunidos, o Espírito Santo. Nós vamos ler o texto que fala deste acontecimento. Está em Atos, no capítulo 2, versículos 1 ao versículo 13. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 13. E diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. O Pentecostes. O que era o Pentecostes? O Pentecostes era uma festa que os judeus celebravam e que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa que Deus tinha ordenado durante a jornada do povo de Israel no deserto. Podemos ler sobre esta festa na Lei de Moisés, ou seja, naqueles livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, nomeadamente em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio. Esta festa, segundo aquilo que Deus dizia e ordenava, deveria ser uma celebração de alegria pela nova vida que Deus proporcionava ao seu povo. Uma vida agora de liberdade e de prosperidade. Liberdade porque Deus os tinha resgatado da escravidão no Egito. Como nós sabemos, o povo de Israel esteve no Egito durante muitos anos e os últimos anos eles eram escravos dos egípcios. Deus os libertou. A festa que celebrava essa libertação era a Páscoa. Era o início de uma nova vida. Depois eles chegavam à terra e Deus tinha dito que quando chegassem à terra contariam 7 semanas e no 50º, e a palavra Pentecostes quer dizer 50º, ou seja, no dia 50, eles celebrariam uma festa. Agora na sua terra, eles poderiam trazer o fruto das suas colheitas, da sua própria terra, entregar ao Senhor em louvor e em adoração. Por isso esta festa era também chamada da Festa das Semanas, ou a Festa das Colheitas. Era uma festa realmente de alegria, de prosperidade, porque eles davam graças a Deus por aquilo que Deus lhe tinha concedido, as suas colheitas, a sua vida. Por isso, eles traziam ofertas voluntárias neste dia também para o Senhor. Esta festa congregava em Jerusalém muitos judeus que vinham de todo o lado do mundo e que ali estavam para celebrar ao Senhor as grandes bênçãos, no fundo, a celebrar as graças recebidas, os favores que Deus lhes tinha concedido. No Novo Testamento,
nós vamos encontrar esta festa a iniciar um novo período, uma nova vida para a Igreja. Uma vida também de liberdade e de prosperidade. Liberdade no sentido de que nós fomos também libertos da escravidão do pecado, da condenação eterna. De prosperidade no sentido não de prosperidade material, como muitos hoje apregoam, mas de prosperidade espiritual, que também se associa com as bênçãos que Deus materiais, com as bênçãos materiais que Deus nos dá. Mas esse não é o âmago do Evangelho. O âmago do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. A vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida cheia de significado. Não é por acaso, e é muito interessante vermos que foi precisamente na festa do Pentecostes que se cumpriu a profecia que Deus tinha dado a Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e no versículo 29. A promessa que o Senhor tinha dito era que enviaria para todos o seu Santo Espírito. Diz em Joel: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Esta profecia era uma promessa de Deus, lá em Joel. Nela se promete uma graça para todos, a graça da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo sobre todos, independentemente da idade, do sexo, do estatuto social, da origem. É uma promessa que trata todos por igual. Também Ezequiel no capítulo 36, no versículo 25 até 27, dizia que esta promessa era uma promessa que estava associada à conversão, à mudança de vida. Diz em Ezequiel 36, 25 a 27, então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, quase que 7 séculos antes de Jesus, ele dizia que isto iria acontecer. E estaria associado à conversão do coração. Um coração que abandonaria o pecado, a idolatria e se entregaria a Deus. João Batista, já no tempo de Jesus, aquele que foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus, anunciava este dia. Quando Jesus caminhava para ele, para ser batizado, quando algumas pessoas perguntaram se ele era o Cristo, ele dizia que não. Mas ele dizia em Marcos capítulo 1 e versículo 8, em verdade, eu em verdade tenho-vos batizado com água. Ele, porém, ele referindo-se a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus mesmo também disse isto. Ele disse, quando falava aos seus discípulos, dizendo que iria morrer, dizendo que iria subir ao céu, mas ele dizia: e eu rogarei ao Pai, em João capítulo 14, versículo 16 a 18, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Reparem uma coisa muito interessante que Jesus diz: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Esta palavra outro significa outro igual a mim, outro como eu. E depois diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo é o próprio Jesus voltando. É o próprio Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, eu vou, mas eu voltarei. Não vou deixar-vos órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E no capítulo 16 de João, no versículo 7 e 8, Jesus diz assim, todavia, digo-vos a verdade,
que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus dizia aos seus discípulos: esperem, aguardem esse dia até que essa promessa seja cumprida. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 4, 5 e 8, ele dizia aos seus discípulos para esperarem. Diz lá que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Que significado tem, pois, o dia de Pentecostes para nós? Que significado tem realmente esta descida do Espírito Santo para os crentes em Jesus Cristo? Eu queria salientar aqui algumas coisas. A primeira é baseado em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 13. E em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13, é-nos ensinado que o crente recebeu o Espírito Santo. Diz lá assim: todos vós, 1 Coríntios 12, 13, todos vós fostes batizados em um Espírito, formando um corpo. Reparem, todos vós fostes batizados em um Espírito, formando um corpo. Que corpo é este? É a Igreja. Quando alguém se converte, ela recebe o Espírito Santo. Por isso é que em Romanos 8, 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas aquele que realmente tem o Espírito de Cristo é aquele que o aceita. E esse, ao aceitar Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele e faz dele membro da Igreja de Jesus. Todos vós fostes batizados em um Espírito, formando um corpo. Ou seja, para nós, representa o início de uma nova vida. Representa o início da Igreja, a bênção da comunhão, a bênção da unidade do Espírito, o sermos um só corpo, uma só família. Este sentimento vem com a presença do Espírito Santo em nós. É por isso que é impossível alguém dizer que é cristão, ou seja, que tem o Espírito de Deus, e desprezar a Igreja de Cristo. Não pode, porque o Espírito nos congrega numa só família, num só corpo, numa só comunhão. Por isso nós sentimos falta este tempo todo uns dos outros. Por outro lado, significa também para nós uma presença permanente do Espírito Santo na nossa vida. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 20, e também no versículo 27, diz: vocês têm a unção do Santo. E, versículo 20. E no versículo 27 diz: e esta unção permanece em vós, fica em vós. Esta é uma grande diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Enquanto que no Velho Testamento o Espírito Santo era dado a alguém, não a todo o povo de Deus, a alguns, para cumprir durante um determinado tempo alguma tarefa, por exemplo, para ser rei, para profetizar, os sacerdotes, até mesmo para aqueles que foram construir o templo, receberam durante um tempo o Espírito Santo, que depois de cumprida essa tarefa, lhes foi retirado. Ou então, se ofendiam a Deus e eram rejeitados por Deus, também lhes era retirado o Espírito. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. E foi por isso que Davi, cheio de medo quando pecou, disse: não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas isso não acontece mais no Novo Testamento. O dia de Pentecostes marca uma presença permanente, constante, sempre, até ao fim do Espírito Santo. Em 1 João, como já vimos, no capítulo 2, diz: e esta unção permanece em vós. Porquê? Porque ela é a garantia da nossa salvação.
Porque o facto do Espírito Santo estar em nós é a garantia, é o penhor de que nós somos salvos, que pertencemos a Cristo, que somos filhos de Deus e Ele jamais nos lançará fora. Então, o Pentecostes é para nós a presença permanente do Espírito Santo. É também a ação poderosa de Deus em nós. É interessante notarmos aqui em Atos, no capítulo 2, dois símbolos do Espírito Santo que aí são falados. Um deles é o vento. Diz que eles que ouviram um vento forte, impetuoso. A palavra vento, ou a palavra sopro, a palavra pneuma, que aparece na Bíblia, que também está referenciada muitas vezes em relação ao Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo, é o vento, significa também a transmissão de vida, da vida que vem de Deus. Isso acontece logo no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7. Quando Deus criou o homem, o formou do pó da terra, diz que o homem só foi feita alma vivente depois que Deus soprou nele o seu Espírito. Então o Espírito, este sopro de Deus, é realmente o fogo da vida. Vida eterna, vida espiritual, vida para todo o sempre. Jesus diz em João 7, versículos 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele disse isto do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, esta é um dos símbolos. O outro é o fogo. E o fogo tem a ver com a ação purificadora, santificadora de Deus em nós. Em Mateus capítulo 3, no versículo 11 e 12, Jesus disse, João Batista dizia, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, é a ação purificadora, santificadora de Deus em nós. Ele realmente santifica, Ele limpa, Ele refina, Ele trata de cada um de nós. Ele aperfeiçoa, é o Espírito Santo que nos vai aperfeiçoando. Nós somos pecadores, continuamos a ser, falhamos, caímos, levantamos. E a ação do Espírito Santo é fundamental para que Deus vá podando, vá cortando, vá limando, vá purificando, vá aperfeiçoando. É por isso que este dia é realmente um dia de festa. É por isso que este dia é um dia de alegria para a Igreja. Representa esta bênção de sermos um só povo, a presença permanente do Espírito de Deus em nós, a ação poderosa de Deus em nós, lavando, purificando, dando vida, dando força, dando coragem também e ousadia. E é também, ao mesmo tempo, uma festa de colheita. Porque enquanto que no Velho Testamento era a colheita que a terra produzia, daquilo que a terra produzia, agora está associado também a colheita de almas para Cristo. O Senhor Jesus tinha dito, ser-me-eis testemunhas, tanto recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E em Atos 2, nesse mesmo texto, se nós continuarmos a ler, vamos encontrar no versículo 41 essa mesma colheita. Pedro pregou a todas aquelas pessoas que ali estavam, eles puderam ouvir o Evangelho nas línguas que falavam e, naquele dia, diz lá no versículo 41, que agregaram-se à igreja 3.000 almas. Depois, mais à frente, diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mais à frente vamos ver que 5.000 almas. E pouco tempo depois o Evangelho de Jesus Cristo tinha sido espalhado por todo o mundo. Judeus, romanos, por todo o lado. Era o amor de Deus invadindo o mundo. E é isto que a Igreja hoje também tem de fazer. Para nós
é espalhar a mensagem de salvação, de amor por todo o mundo. Já há muita gente a espalhar mensagens de ódio. Não precisamos mais. Já há muita gente a espalhar mensagens de segregação, de divisão, de separação, de nós e os outros. A Igreja tem esta missão. A mensagem de congregar, de juntar, de amar, de mostrar como Deus é grande e aceitando todos. É isso que o Espírito Santo faz. Não importa a origem, não importa qual é a nacionalidade, não importa qual é a raça, não importa qual é o estatuto social, não importa qual é a idade, não há diferença. O que o Senhor Jesus nos ensinou foi que nele nós somos todos um só. E não há divisão de pessoas. E quando nós anunciamos Cristo, e as pessoas se arrependem, e deixam os seus pecados, a sua idolatria, a sua incredulidade, e se voltam para Jesus, nós estamos a celebrar a Páscoa, a colheita de vidas para a glória eterna com o Senhor Jesus. Tudo isto, irmãos, só pode acontecer se realmente nós vivermos cheios deste Espírito. Nós, se já somos crentes, não precisamos pedir ao Senhor que nos dê o seu Espírito. Ele já está em nós. Mas precisamos de orar e de buscar ao Senhor para que possamos viver uma vida cheia do Espírito. Em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é só o vinho que embriaga, o ódio também. Também há pessoas embriagadas com ódio, com raiva. Às vezes até com medo. Perdem a noção das coisas. E o que o Senhor diz: não deixem que outras coisas vos controlem. Encham-se do Espírito e sejam controlados por Ele. Porque aí sim há a bênção e alegria que vem do Senhor. Então que todos nós possamos buscar dia a dia, cada vez mais, a presença, a bênção da vida cheia do Espírito do Senhor. Amém.